Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Roberto e esse é o canal Elevação Diante da Cruz, Restaurando Alianças, um espírita na restauração. Hoje trago-vos para a nossa reflexão, para nós que estamos passando por esse abençoado deserto. O tema da nossa conversa está centrado no capítulo 4, versículo 6 da primeira carta aos Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E para tanto eu vou fazer a leitura e depois a gente comentar esta palavra ao qual o Senhor colocou na boca do apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele já andava preocupado com o sentimento que os cristãos novos e o que também iria perdurar na história da humanidade, acerca dos sentimentos, das emoções provocadas pelas dores que nós, seres humanos, passamos em determinados momentos da vida, enfrentando as dores que essa vida nos impõe. Como a própria palavra diz, há momento para tudo, há tempo para tudo. Há tempo de sofrer, há tempo de sorrir. Mas a preocupação de Paulo ali era com o tempo, do sofrimento que o seu povo estava passando. E que quando a gente estamos em sofrimento, a gente não vê a hora daquilo passar. Essa que é a verdade. Então, dentro de nós, a gente, se não tiver o controle das nossas emoções e dos nossos sentimentos, nós tendemos a ir em busca, basicamente, da resolução rápida desse nosso problema. E que muitas vezes existem problemas que não dependem a solução somente de nós. Depende de duas coisas, de Deus e do tempo. E de uma outra terceira, no nosso caso, a pessoa envolvida. Certo? E aí a gente vive ouvindo da boca das pessoas que estão envolvidas nesse processo, a gente vive ouvindo da boca deles o seguinte: eu vivo ansioso por isso e por aquilo. Ultimamente, nas minhas sessões de terapia com as pessoas que eu acompanho, eu tenho ouvido muito isso deles, a ideia de que estão ansiosos, que não vê a hora do deserto passar, que não vê a hora de tudo aquilo acabar. E pasmem, até tem uma visão diferente, equivocada de Deus, como se fosse Deus que tivesse colocado a gente no deserto. E não é Deus, o deserto é uma consequência de atitudes que a gente toma ao longo do nosso processo na vida matrimonial e que muitas vezes faz com que o outro se afaste do seu cônjuge e que provoca esse deserto tão indesejado. Mas acredito que tudo isso é bom para a edificação do casal, porque é necessário um tempo longe do outro para refletir acerca da condição e da vida que estão levando. E aí, resultado, a gente muitas vezes fala muito sobre essa questão de ansiedade. E o que é isso? A gente precisa compreender o que é isso, ansiedade. O que é que isso significa? O porquê Paulo se preocupou tanto com a ansiedade do povo de Deus, do povo cristão. Porque ele orientava como se comportar diante desse fenômeno emocional. E aí eu fui buscar inicialmente, antes da gente discutir sobre isso, cair propriamente dito na análise evangélica, psicológica da coisa, eu fui buscar primeiramente no dicionário, no Aurélio Buarque de Holanda, o pai dos ignorantes, e que diz o seguinte: primeiro tem que perguntar o que é a ansiedade. Primeiro verbete diz o seguinte: desconforto físico e psíquico, excesso de agonia, aflição. É sabido que quando nós estamos no deserto, nós estamos inicialmente, quando estamos dentro do chamado olho do furacão, que é o início da separação, a gente vive aflito.
né? Então, a ansiedade, ela pode ser traduzida não no desejo daquilo que a gente gostaria que acontecesse antes, mas sim em uma aflição, em uma agonia, em dores. Outro significado de ansiedade: desejo intenso e impetuoso. Tudo isso se encaixa. A gente tem uma agonia, certo? Um sofrimento, uma dor, um desejo que tudo aquilo passe. Nós sofremos um desconforto psíquico, porque vivemos o tempo todo pensando no fim desse deserto, pensando no desejo da pessoa voltar para casa e resolver a situação e a gente seguir a vida. E também um desejo intenso e impetuoso, um desejo intenso de querer que tudo aquilo se resolva antes do tempo. O quanto mais rápido, melhor. Só que muitas vezes a gente tem que levar em consideração que aquilo que a gente julga ser melhor, não o é. Certo? Aquilo que a gente julga ser bom para a gente não é. No terceiro verbete diz o seguinte: ausência de tranquilidade, que demonstra ou possui medo ou receio. Muitas vezes nós estamos ansiosos também por medo, certo? A gente está naquele momento intranquilo, com a ausência da tranquilidade, a gente está perturbado com aquela situação. E também, tudo isso aqui que está se mostrando são fenômenos emocionais naturais de uma atitude de um ser humano que está passando por uma fase emocional extremamente instável, que é o caso nosso aqui, o deserto, né, que a gente está tratando, que é a ausência do ser amado, do cônjuge amado nas nossas vidas. Mas a gente tem que orar e vigiar, como já falei em uma outra oportunidade, em um outro vídeo, devido a essa ideia da gente não orar e não vigiar, porque essa ansiedade, se a gente cultivá-la de forma insistente e doentio, sem vigiar essa condição, a gente pode passar por um outro processo, que é transformar essa ansiedade em uma psicopatologia. E o que é isso? É a condição emocional de sofrimento, definido pela expectação de um acontecimento inesperado. Significa que a gente pode determinar, transformar todo esse sofrimento, né, essa dor emocional em uma expectação. Ficar ali o tempo todo na expectativa de que aquilo vai acabar. É hoje que meu cônjuge vai voltar, é hoje que ele vai me dar uma resposta, é hoje. E você fica pensando, é daqui um mês, é daqui 40 dias, daqui 2 meses, e você fica naquela ansiedade para que a data determinada chegue, e você acaba, e aquilo acaba não acontecendo. E quando não acontece, você sofre, né? E aí você sofre, e muitas vezes você está ali dentro daquele processo da restauração, que é o movimento cristão que busca restaurar as alianças através do posicionamento e da oração, certo? E da reformulação da sua vida, do seu comportamento, da sua alma, o que através da oração, da leitura sobre os ensinamentos de Deus, seja em que religião for, se você é cristão tradicional, a Bíblia, se você é espírita, é o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Também a Bíblia, que nós somos espíritas, mas somos cristãos, ok? Se você é budista, lê as orientações de Buda. Se você é hinduísta, vai ler a Gita, e assim sucessivamente você ir buscar as orientações e buscar a força e a energia necessária para suportar o deserto na palavra do Senhor. Ok? Esse aqui diz aqui agora basicamente nesse movimento de restauração, que é o movimento cristão brasileiro, as pessoas buscam restauração através da oração e da leitura da palavra. Alguns colocam o jejum, né? O jejum é a falta de alimento. Eu mesmo vou ser sincero, eu não faço jejum. Ontem na live mesmo eu estava falando pessoal, eu não faço jejum. Meu jejum, que eu entendo na palavra do Senhor, que jejum é a ausência da prática do mal. Porque o próprio Jesus disse que não é pela boca, o que entra pela nossa boca que faz mais, mas sim o que sai dela, porque dela fala o que está cheio o coração. Mas também tem uma ideia de você fazer jejum da seguinte forma, porque alguns acreditam que você fazendo jejum, você enfraquece a carne, né, e fortalece o espírito. Só que eu digo uma coisa para você, eu acho que a ideia é você orar, certo? A ideia de você orar e de você ir em busca da oração para fortalecer o espírito. E a partir do momento que você fortalece o espírito, a carne não é nada sem o espírito, certo? A carne sem o espírito, ela é um objeto inanimado. Mas assim, é válido,
Porque não importa se você faz jejum ou não, importa a intenção. O que é que adianta você fazer jejum e a sua intenção não ser forte? E você não fazer e ser forte. E você fazer o jejum e sua proposta, sua intenção ser forte. Não importa. Cada um faz o que quer, contanto que se ausente da prática do mal. Ok? O jejum, dependendo do sentimento que o move, ele é perfeito para alimentar a alma, enfraquecer o espírito. Eu não faço porque também a minha concepção pode olhar, né? Eu já era magrinho antes do deserto e agora no deserto pior, né? Estou parecendo um pirulito, mas tudo bem. Vamos seguindo em frente, a vida que segue, Jesus está na causa e vai trabalhando tanto a mim quanto ao ser que eu amo. Vamos em frente. E aí, resultado, eu fui buscar também no Aurélio a questão das palavras que a gente usa, que são sinônimos de ansiedade, que a gente muitas vezes troca. E a gente sabe muito bem que a ideia da gente entender o que é ansiedade é para que a gente possa tirar isso do nosso cotidiano, da nossa vida, até das nossas frases. Como, por exemplo, sinônimo de ansiedade: anseio, desespero, estertor, impaciência, sofreguidão, vasca, ânsia. Todos nós, nesse processo, sofremos de ansiedade. Agora, a nossa ansiedade ela perpassa por alguns momentos, né? Algumas situações. Por exemplo, a impaciência. Nós temos companheiros que são impacientes em relação à restauração. Toda semana ele está desistindo da restauração. Toda semana ele está saindo do grupo de oração. É um negócio complicado. Por quê? Eu que estava tentando entender isso, né? Por que a pessoa faz isso? E aí eu fui buscar nas minhas pesquisas, né? Tanto na palavra quanto em livros psicológicos. Isso é fruto da ansiedade. A pessoa está ansiosa para resolver o problema e não vê, fica tão ansiosa marcando data e tempo daquilo acontecer, acaba não acontecendo. E aí o que é que dá? Como não acaba acontecendo, o que é que faz? Ele entra em parafuso, ele entra em crise e aí quer largar tudo, abandonar tudo, enfim, desacredita e começa até a desacreditar até de Deus. Certo? A ideia da impaciência, da ânsia, dessa sofreguidão. E o antônimo, né? Que a gente precisa também entender o contrário, que é o antídoto de tudo isso. Para aqueles que querem aprender a lidar com a sua ansiedade, tem que começar a praticar o quê? A calma, a tranquilidade, o sossego, a paciência, certo? O contrário disso tudo é a gente colocar na nossa vida, na nossa prática diária, a paciência, a calma, a tranquilidade, o sossego e seguir em frente. Entender que tudo acontece de acordo com o seu tempo. Tem tempo para tudo, né? E aí, resultado, a gente sabe que existem problemas na questão do deserto quanto à impaciência. E aí vai seguir algumas orientações acerca disso. Muitas vezes a gente vive ansioso, sofrendo com essa ansiedade. Agora, por que essa ansiedade está o tempo todo presente? Porque na maioria das vezes a gente está no deserto, a gente quer saber da vida do outro, o que é que ele está fazendo, o que é que ele deixou de fazer, isso, aquilo, outro. E aquilo provoca o quê? Quando você está se importando com a vida do outro, com o que ele está fazendo ou não, você está utilizando uma outra coisa. E que é prejudicial para a sua recuperação. A preocupação. Hoje eu conversando com o irmão Ailton, né, ele estava conversando comigo, eu disse assim: ó, irmão Ailton, a questão é o seguinte, você está muito preocupado. Você já ouviu qual é o significado da palavra preocupação? Ele disse não. Eu disse: olha, preocupação vem de antes, ocupação. Você está se ocupando antes, você está se preocupando com algo que não aconteceu. Então, muitas vezes a preocupação toma conta de nós. E essa preocupação ela se transforma em ansiedade, ou é geradora de ansiedade. E a gente precisa entender, né? Como, por exemplo, a preocupação ela pode produzir ansiedade, levando-nos a partir de então a imaginar fatos catastróficos. Por exemplo, você está preocupado com seu ente querido, né? Se ele ou se ela está saindo, se está indo para festa, se está bebendo, se está fumando, se está se envolvendo com outras pessoas. E muitas vezes você não tem certeza se isso está acontecendo. A gente não pode a todo momento estar maldando e entender que o outro se separou e foi embora, que ele está na farra. Muitos estão, é certo, mas você não pode aqui estar afirmando que o seu está, uma vez que você não tem informações, certo? Uma vez que você não tem certeza do que está acontecendo. Então você não deve se preocupar
com o que o outro, o seu cônjuge, está fazendo. Porque logo depois essa preocupação que gera ansiedade e faz com que você construa quadros mentais, certo? Catastróficos. Ah, tá namorando, tá se drogando, tá se prostituindo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá fora do propósito, tá fora de casa, tá andando com pessoas que traíram, que fizeram isso, aquilo, que não tá fazendo também. E aí todo esse processo mental, essa construção mental em torno de si, relacionada ao outro que foi, faz você sofrer ainda mais. Então você precisa parar de se preocupar com o outro. Entenda que o deserto é seu, é feito de uma forma. O deserto dela é feito de outra forma. O dele é feito de outra forma. Entende isso? E quando a gente se preocupa, a gente vai começar a criar fazer essas criações mentais. E olha que a gente cria todo um enredo. E aí você vai ver, quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora e sofremos imensa imobilização, que toma conta do nosso presente, advindo de coisas que poderão não acontecer. Por exemplo, você está ali preocupado simplesmente com o futuro, tá lá, vai chegar carnaval, agora mesmo no carnaval tem um bando de irmãos preocupados como é que seria o carnaval, porque não ia estar perto do cônjuge, e sabe como é, não se preocupe não. Deus, ele se aproveita desses momentos de festa, de descontração, para fazer a obra dele. Quantos casos de restauração a gente viu e vê aí registrado de pessoas que foram, que restauraram o casamento em cima de um trio, num bloquinho, em uma festa, em um bar. Deus se aproveita do caos para vir à luz. A luz nasce do caos. Entende? E aí você fica preocupado, certo? E acaba não aproveitando, como diz aqui, né? Acaba não aproveitando o presente. E qual é o nosso presente hoje? O que é que esse presente nos traz? Ele traz a oportunidade de você, por exemplo, você está separado momentaneamente, está no deserto. Mas abre espaço para que você faça outras coisas. Um curso, certo? Uma pós-graduação, se você já tem nível superior, ou faça nível superior se você não tem. Existem cursos EADs. Fazer outras coisas, fazer ginástica, ir à academia, ler, se qualificar. Se qualificar. Enfim, ir em busca de alguma coisa. Que você possa aproveitar melhor o seu tempo. Sabe? De você também analisar-se, ok? De fazer uma terapia, certo? Para que você possa descobrir quais são os problemas que você está enfrentando. E outras coisas que se fazem necessário fazer. Se fazem necessário pensar. Nesse momento, você estando dentro dessa proposta de restauração, é necessário que você aproveite esse tempo sozinho para que você possa se autoconhecer também e detectar em você os defeitos que levaram também à separação. Porque muitas vezes é assim, a pessoa bota só a culpa no outro, mas o outro não tem culpa sozinho. Então se analise, se busque, veja onde é que você errou, se descubra para que você possa ser feliz, ok? É necessário. E aí você vai ter, mesmo você ansioso, a gente deve entender que a reunião de todas as nossas ansiedades não poderá, certo? Alterar o nosso destino. Mesmo você ansioso, mesmo você querendo tanto uma coisa, mesmo você com essa ânsia, certo? Com essa intranquilidade, isso não poderá alterar o nosso destino. O que vai alterar o nosso destino? Qual é o nosso destino hoje? Está separado. Esse é o destino que a gente está enfrentando. Agora, o que é que vai alterar esse destino? Somente o nosso empenho empenho e determinação e vontade no momento presente e que poderá transformá-lo para melhor. Como é que a gente vai transformar o nosso futuro, o nosso presente para melhor? É quando a gente muda de comportamento. Quando a gente muda de postura. Seu cônjuge está afastado, deixa lá. Certo? Está afastado, deixa lá. Está com saudade? Tá. Mas deixa lá. Ele precisa viver um momento só? Precisa. Ele precisa passar determinadas experiências sozinho? Precisa. Certo? E uma coisa assim que eu também compreendi é que muitas das pessoas ficam torcendo pela restauração, mas ficam torcendo para que o outro não dê certo, que os planos dele sejam frustrados. E não pode. Sabe por quê? Porque o outro ele tem que vir, certo, para você, não pelas coisas materiais que você pode prover. Não pelas questões financeiras que você garantia, não. Ele precisa estar lá no deserto dele, morando numa casa tranquila, mobiliado, tendo o seu dinheiro, para que ele possa entender o seguinte, também, ou não,
mas deve acontecer. Poxa, eu me separei, eu deixei fulano e ciclano, mas eu consegui tudo, mas ainda tem um vazio, está faltando alguma coisa. E esse vazio vai descobrir que é você. E aí vai voltar para você, não por interesse, mas sim por afetividade, por amor. Entende isso? Então não torça para que os planos do seu cônjuge, que está longe de você, não dê certo. Torça para que os planos dele se realizem, assim como os seus, porque o semelhante se atrai. Disse o Senhor Jesus: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem o bem deseja, o bem também recebe. É isso que ele quis dizer. É paritário. Tudo aquilo que você deseja. E aí, resultado, é necessário a gente entender que somente esse nosso empenho e determinação e vontade, no momento presente, que é esse do deserto, é que poderá transformar o nosso futuro. E o nosso presente também pode se transformar para melhor. Como? Muda de atitude, muda de comportamento, dobra teu joelho, ora, seja confiante, pare de desejar as coisas antes do tempo. Vamos utilizar um ditado que é dos nossos irmãos evangélicos, que diz assim que milagre antes do tempo não é milagre, é maldição. E é verdade, por quê? Porque antes do tempo não está pronto, se não está pronto, não está inteiro, então vai falhar, certo? Descansa em Jesus, certo? O nosso papel agora é o que? É relaxar, é descansar no amor de Deus e esperar que Ele faça a sua obra e que a partir do momento que Ele fizer a obra, Ele vai fazer de forma perfeita, duradoura, certo? E uma outra coisa, a gente precisa, antes de mais nada, também crer com firmeza em Deus. Crer com firmeza em Deus, que Ele nunca erra e sempre está se manifestando e se pronunciando em tudo e em todos. Será sempre um método feliz de se preocupar. Certo? Quando a ansiedade tomar conta, quando a preocupação se fizer presente em nossas vidas, é necessário a gente crer com firmeza em Deus, certo? E entender que Ele nunca erra. Isso será um método, uma tática perfeita, infalível, para que você encontre felicidade. Sabe? Quando você diz assim, está acontecendo isso, é da vontade de Deus. Alguma coisa Deus quer comigo, alguma coisa Deus quer com o meu cônjuge, certo? Em relação a isso. E eu vou aprender alguma coisa e ele também. Quer dizer, o seu cônjuge, seja ele homem ou mulher, certo? E lembremos, porém, de que uma geração serve para outra criarmos... lembremos-nos, porém, de que uma geração serve para outra. Criar quadros de alegria, beleza, progresso e amor. A gente tem que pensar o seguinte, o que é que a gente precisa imaginar? A gente precisa pensar e ter firmeza nisso, de que a imaginação, ela serve, ok? A imaginação, ela serve para criarmos quadros de alegria, de beleza, de progresso e de amor. Muitas vezes a gente se perde ansioso, essa ansiedade gera preocupação, essa preocupação gera pensamentos negativos. E daqui a pouco você está pensando em coisa errada, como eu disse mais atrás no nosso bate-papo. De que você começa a imaginar que o outro está fazendo coisa errada. Que vai dar tudo errado, o que eu estou fazendo nesse processo de restauração não vai servir, não vai acontecer. Se você começa a pensar dessa forma, vai dar tudo errado. Agora, lembre-se que a imaginação Deus nos deu para que a gente possa criar nos momentos de felicidade e de dor, certo? Quadros mentais de alegria, de beleza, de progresso. Como isso se dá? Você começa a substituir os pensamentos negativos por coisas boas. É melhor você imaginar que seu cônjuge está em casa, estudando, lutando para conseguir o objetivo, que pensa em você, que num dado momento ele vai voltar para casa, que vai lembrar que você é parte importante da vida dele, que lhe ama, vai voltar. É só você começar a botar isso na cabeça e começar a plasmar cenas felizes. Por quê? Porque aquela ideia, se penso, logo existo. Aquela ideia é atributo da alma, do espírito que existe por toda a eternidade, pensar. E a qualidade desses pensamentos é a qualidade das energias criadoras ou criativas que a gente mobiliza. Certo? Então, pense em quadros positivos. Certo? No entanto, se estivermos usando para produzir tristeza,
ansiedade, abandono, medo e desconfiança, o melhor nesse sentido é interromper o negativismo e mudar o estado mental. Veja só, é interessante isso. Se foi nos dado a imaginação para criar quadros felizes, de alegria, de amor, de realização, se você agora se perde o tempo imaginando coisas ruins, é melhor que a gente interrompa isso. Se esse pensamento lhe traz, vou repetir, tristeza, ansiedade, a sensação de abandono, medo, desconfiança, o melhor a fazer é interromper esse tipo de pensamento. Por quê? Porque isso lhe faz sofrer, meu irmão. Isso lhe faz sofrer, isso vai lhe destruir. E vai fazer com que você meta os pés pelas mãos. Vamos olhar aqui, quantas vezes você foi pego com pensamentos, motivado por pensamentos negativos, e que você estava naquele processo de deixar o seu cônjuge ir, e você foi lá e pegou o telefone e foi dizer coisa para ele, foi cobrar coisas que você não tem mais direito. Eu não me acho no direito, apesar de amar a minha esposa, apesar de amar e desejar que ela volte, e oro todos os dias por isso, e peço a Deus, e não faço segredo para ninguém que vem no meu canal, faço segredo para quem está pessoalmente, mas é que eu falo, certo? Eu não procuro, certo? Não procuro saber se está bem, se não está. Eu sei que se ela me ama, e se eu estou no destino dela, e se Deus determinou isso, ela vai voltar, certo? É confiar no que você foi e é como esposo, certo? É você confiar na sua conduta e deixar sua consciência tranquila. Porque se o outro erra, não é justo que você sofra. Quem tem que sofrer é ele as consequências dos seus atos. Eu vou sofrer as consequências dos atos que eu tomar aqui. Ok? Agora aquela ideia. Larga esses pensamentos ruins. É melhor você pensar coisa boa. Quando você se pegar gerando quadros negativos, fulano está com alguém, está se envolvendo, não estou sabendo, aquele negócio todo, apague isso. Crie quadros de felicidade. Se a tua imaginação está te levando para tu criar quadros de medo, de ansiedade, de tristeza, é melhor, de desconfiança, é melhor que você faça o seguinte, é melhor que você, nesse ponto, você faça o seguinte, você vá lá e interrompe esse pensamento, porque isso vai lhe destruir, porque isso vai lhe prejudicar, meu irmão. É sério, é verdade. Porque veja como você está pensando. Todas as vezes que você pensa em coisas negativas, em coisas ruins que o outro está fazendo, você sofre, você fica nervoso, você falta ar, você quer desistir da restauração. Entendeu? É meio complicado, mas é aquele negócio, você precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Você precisa encontrar um ponto de equilíbrio que possa lhe dar um pouco mais de sustentabilidade nesse deserto. Que precisa lhe sustentar moral e espiritualmente falando. Que possa lhe aumentar a confiança. Acreditemos que tudo é possível àquele que crê, está na palavra do Senhor. Sabe? Que pedis e obterás. Certo? Não olhe para as circunstâncias, mesmo que toda a sociedade aponte que acha que você é um besta, é um idiota, que você está ali rezando, pedindo o retorno do outro. Não olhe para isso. Crie para você, na sua mente, o que a gente é, o que a gente pensa. Crie para você, na sua mente, aquilo que você deseja que aconteça. Porque veja o que está descrito lá no início aqui do capítulo 4, versículo 6, de carta aos Filipenses. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, Senhor nosso. Aprenda isso. Aprenda que é necessário a gente mudar. Mude e acredite que tudo será feito, tudo acontecerá conforme a vontade do Pai. O Pai é maravilhoso, é bondoso, é caridoso, Ele nos entende as nossas dores, e as pessoas não vieram para a nossa vida de graça não, meu irmão. Aprenda isso. A gente precisa aprender que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é maravilhoso, que Deus ele é santo. Pense nisso, que Ele está ali para nos dar tudo aquilo que a gente necessita para ser feliz. Agora, viver ansioso, viver
preocupado, viver em busca de saber o que é que o outro está fazendo. E essa ansiedade, ela é motivada, alimentada, como é uma simbiose mesmo, sabe? A ansiedade, ela alimenta o desejo de saber como está o outro. O desejo de saber como está o outro alimenta a ansiedade, é uma simbiose mental. Ok? Aprenda a deixar o outro, aprenda a praticar o deixar ir, aprenda a se desprender e deixar o outro ser. E rogue a Deus. O ato de você deixar o outro não quer dizer que você não ame, que você não queira. Você o ama, você o quer. Você quer ver ele dentro de casa, você quer ver ele construindo uma vida ao seu lado. E Deus, com fé em Jesus Cristo nosso Senhor, vai conceder isso. Mas nesse exato momento tu está sendo testado. A tua fé, sabe, está sendo testada. Tudo aquilo que você acredita enquanto valores está sendo testado. Hoje o irmão disse assim: ah, irmão, quanto mais a gente ora, parece que mais maldição vem. Eu disse: não, peraí, não é assim não. Não é porque você está orando que mais maldição vem, não. Não vem não, o que vem é o seguinte, você está vendo aí o estertor do mal. Quanto mais a prece ela tem eficácia, a partir do momento que ela é motivada pelo pensamento de fé. Quanto mais fé você coloca na sua oração, mais força energética ela tem. E ela vai banhando a pessoa direcionada nessa prece, e que vai transformando aos poucos, né? É paulatino, mas as coisas acontecem. Agora, se você vive o tempo todo vacilante, o tempo todo querendo mudar de proposta, desistindo dessa proposta, caindo, aceitando os pratos, se envolvendo com relacionamentos amorosos passageiros, depois volta chorando, porque arrependido, porque atendeu os desejos da carne, porque a gente sabe muito bem que um deserto deixa a gente carente, é fato. Mas se você ama a pessoa, você vai esperar, não por ela, por você. Pense o seguinte: tudo que você está fazendo é por você, certo? Se você não quer se envolver com alguém, é por você. Se você não quer, a gente precisa de alguma forma lembrar o seguinte, que tudo é por nós. Primeiro tem que ser por nós, senão você não suporta, certo? Senão você não suporta, é fato, ok? E aí diz aqui, ó, vamos para o próximo. De nada adiantará teu desespero e aflição, pois a vida maior não te dará ouvidos dessa forma. Deus não te dará ouvidos dessa forma. Deus não vai te dar ouvidos às suas orações, às suas súplicas em aflição, em desespero. Por quê? Porque demonstra extrema falta de confiança nele. Então tenha paz, tenha sossego, tenha calma. Busque a Deus da melhor forma possível, certo? Entenda que tudo está sendo feito para o nosso bem, que Deus está fazendo tudo para o bem do casal e que tudo o que for bom vai acontecer. Uma outra coisa, tire da sua cabeça outra coisa. Deus não lhe deu deserto. Deus não lhe separou da esposa, não. Deus está tentando consertar o erro que a gente cometeu. É diferente. Aprenda isso. Deus está consertando aquilo que a gente fez de errado. Mas Ele vai consertar sozinho? Não, Ele vai nos ensinar a consertar. Através do nosso comportamento, das nossas orações, da mudança de nossos atos, da nossa mudança espiritual e a nossa mudança de postura. Certo? E aí vamos à frente, ele vai dizer: vive com plenitude o presente e viverás o futuro, relatará as consequências dos teus atos do ontem, que contam a tua própria história. Ele está dizendo que assim, a gente vai vivendo as questões do futuro. A gente vivendo com plenitude, o que acontecerá no futuro vai contar o que a gente fez no passado, que é esse presente que a gente está, e vai dar testemunho do que a gente fez de bom, através do atendimento e da realização do desejo dos nossos corações. A vida te escutará, veja só, a vida te escutará e auscultando a tua intimidade, ou seja, tuas reais necessidades da alma. A tua ansiedade de nada mudará o curso da natureza. Tudo acontece naturalmente, visto que as leis de Deus não se alteram. Então assim, entenda que a vida ele vai nos escutar e vai auscultar a nossa intimidade. A vida nos escuta, o que a gente fala. E quando fala vida, a vida maior, é Deus. Sabe? Deus nos escuta as nossas preces e nos ausculta
a intimidade. O que é que isso significa? Significa que ele está escutando, sondando o nosso interior, sondando o nosso coração, a nossa alma. A nossa ansiedade, nada vai mudar o curso da natureza. Tudo acontece naturalmente. A gente vai entrar no deserto, vai sair naturalmente e vai conquistar aquilo que a gente deseja. É promessa do Senhor. E para tanto é necessário lutar. E muitas vezes as pessoas dizem assim: eu estou tão cansado, irmão, de rezar, eu estou tão cansado de lutar. E aí eu trago uma frase interessantíssima, que é de um livro que eu li, que é acreditado a Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E que ela diz assim: lutar é dom dos fortes, do ser que não sente, do ser que não se sente desligado do Supremo. Lutar é dom dos fortes, do ser que não se sente desligado do Supremo. Sede fortes, lutai por vós mesmos e estareis por uma partícula do Supremo em vós. O que é que está dizendo? Que lutar é dom dos fortes e do ser que não se sente desligado do Supremo. O Supremo é Deus. Certo? Então vamos lutar, meus irmãos. Vamos em busca de lutar contra a ansiedade. Vamos em busca de lutar contra a necessidade que a gente tem de querer que as coisas mudem. Sabe? Vamos lutar para vencer as nossas más inclinações. Vamos lutar para vencer o deserto. Vamos lutar para sermos seres humanos melhores, para recebermos os nossos entes amados que momentaneamente estão afastados de nós, com os braços abertos e renovados em Cristo Jesus, Senhor nosso. Que a paz de Deus esteja conosco. Se você gostou do nosso vídeo, se gostou do nosso post, dê seu like, certo? Bote lá o seu joinha. Partilhe desse vídeo com pessoas que estejam precisando e se inscreva em nosso canal. Eu sou José Roberto e esse é o canal Elevação Diante da Cruz, Restaurando Alianças, um espírita na restauração. Tenhamos fé que no momento certo Deus faz a obra. Tchau, tchau.